Bom dia, queridos amigos. Aqui é a Svetlana Tansura e continuamos nosso encontro de hoje. E, como já disse no primeiro encontro, hoje vamos analisar como trabalhar corretamente com o ativador, se você o estiver aplicando em si mesmo. Na primeira parte do nosso encontro, falamos sobre os meridianos e disseram que temos 14 meridianos clássicos, chineses, dos quais 12 são pares e 2 são ímpares, e há 8 meridianos foliares. Então, agora, vou mostrar a vocês como trabalhar corretamente com o ativador de células, aplicando-o para si mesmo. Não vamos ligá-lo, porque quando o ativador está funcionando, minha voz não pode ser ouvida. E, naturalmente, farei muito poucos movimentos, porque estamos limitados pelo tempo. Ou seja, eu vou anunciar quantos movimentos precisam ser feitos e quais. A primeira coisa que faremos é abrir nosso sétimo chakra. São aproximadamente 8 movimentos no sentido horário. Em seguida, passamos para o meridiano médio anterior, que não é par. Como trabalhamos? Trabalhamos fechando os olhos a partir do meio da cabeça, descendo com movimentos suaves e lentos até embaixo. E eu sempre subo pelo mesmo caminho. Mas considero apenas um caminho. Ou seja, isso foi apenas um agora. Podemos trabalhar com um movimento suave, sem pressa. Também podemos trabalhar com a concha, como a chamamos, ou seja, com esses tipos de movimentos. Em seguida, precisamos trabalhar o meridiano médio posterior. Claro, não é muito conveniente quando você faz isso sozinho em casa, mas é necessário se adaptar. Ou seja, novamente vamos do topo da cabeça pelo meio da vértebra superior. Assim eu reposiciono o ativador e também o levanto para cima. Se não for possível levantar, então trabalhamos apenas para baixo novamente, ou com um movimento, digamos assim, em linha tracejada, ou trabalhamos em forma de concha. Se for inconveniente voltar, então mude de mão e comece. Ou seja, 8 movimentos pelas fileiras frontais, 8 movimentos pelo meridiano médio posterior. Agora vou passar a trabalhar um pouco mais de tempo nas nossas orelhas. As orelhas, assim como nossas mãos, ou seja, as palmas, e as solas dos nossos pés são uma zona reflexa muito grande. E é exatamente trabalhando na área das orelhas que abordamos também os órgãos que temos, como zonas de gatilho que estão localizadas na nossa orelha, e também abrangemos meridianos, como a vesícula biliar, o meridiano da vesícula biliar, o meridiano do intestino delgado, o aquecedor triplo, o meridiano do estômago, ou seja, trabalhamos com 8 movimentos para cada orelha, 8 movimentos. Movimento novamente, ou retos ou em forma de concha. Terminamos. Agora vamos trabalhar nos olhos. Os olhos estão fechados. Trabalhamos no sentido horário, a uma distância grande, cerca de 20 centímetros. Pode se aproximar um pouco e logo se afastar. Aproximar-se e afastar-se. Não se esqueça de que, se houver lentes, elas devem ser removidas. O olho deve estar fechado. Podemos também trabalhar com a concha, ou podemos trabalhar com uma linha contínua. Em seguida, depois de trabalhar com os olhos, contamos até 30, ou seja, meio minuto. Aplicando e removendo, passamos a trabalhar com o sistema linfático, ou seja, são os nossos gânglios linfáticos submandibulares e claviculares. Assim, com esses movimentos, ou novamente com movimentos em forma de concha, não se esqueçam de que todos esses são meridianos pares e linfonodos pares. Portanto, trabalhamos tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. 8 movimentos, 8 movimentos. Depois vamos para os linfonodos axilares. Contamos até 30 por meio minuto. Ou novamente trabalhamos com a concha, ou removemos, aproximamos, ou seja, aqui e aqui. Em seguida, passamos para a nossa cisterna de Petker's.
Ou seja, trabalhamos aqui por 1 minuto. Também removemos com uma concha ou uma linha reta. Aproximamos. Em seguida, desceremos para os linfonodos inguinais, ou seja, novamente, 2 lados também, ou de conchas, ou de uma linha contínua. Também trabalhar por meio minuto e meio minuto. E então, se for conveniente para você, por exemplo, para mim é conveniente trabalhar com as mãos sentado, ou seja, estamos trabalhando com as mãos, parando um pouco na palma, passando por todos os dedinhos, porque sabemos que 3 meridianos começam na mão e 3 terminam. E também na palma da mão, esta é uma zona reflexa que está ligada às nossas órbitas internas. E quando trabalhamos com ela, trabalhamos com todo o organismo. Então, são 8 movimentos, novamente, ou contínuos ou em forma de concha, demorando-se na palma da mão. E prestando atenção a cada dedinho. Em seguida, viramos a mão. Certifique-se de trabalhar também com a parte de trás da mão e com os dedos. Também são 8 movimentos contínuos ou movimentos de concha. Ou seja, tratamos este e o segundo lado. Em seguida, vamos para o início do nosso meridiano do estômago. Ele começa logo abaixo dos olhos. Novamente, pessoal, tratamos os 2 lados, olhos fechados. E começamos a trabalhar. Vamos pelo meio do peito, pernas, e então chegamos ao segundo dedo do pé. Pronto! E depois aqui não contamos e começamos de novo, 2 e assim por 8 vezes. Passagem. Em seguida, passaremos para o meridiano do baço. Mas aqui também vamos tocar no meridiano do fígado, porque o meridiano do baço começa no dedão deste lado e o fígado começa aqui, do outro lado do nosso dedão. Ou seja, quando trabalhamos e vamos para onde? Vamos pelo lado interno, certo? Este é o meridiano yin, aqui está o feminino, ele é interno. Dessa forma, chegaremos um pouco mais à área das axilas. Mas não esquecemos também o meridiano do fígado, porque ele também é afetado, exercemos uma influência positiva sobre ele, porque nosso nariz é grande e largo, então cobrimos uma área muito grande. Novamente, 8, 8, 8, 8, ou continuamente ou em forma de concha. Agora é muito importante. Nós temos apenas um meridiano nas costas. Este é o meridiano da bexiga, que podemos trabalhar nas costas, ou seja, há o meridiano posterior, médio e o meridiano da bexiga. Maria da bexiga. Também temos o meridiano dos rins, que começa exatamente aqui, mas ele vai pela perna, pela parte de trás, ou seja, quando estivermos trabalhando agora com a parte de trás da perna, estaremos trabalhando tanto com o meridiano da bexiga quanto com o meridiano dos rins. Mas quando passarmos para as costas, restará apenas o meridiano da bexiga, porque o meridiano dos rins sairá daqui. A perna vai passar por aqui, depois sairá na virilha e seguirá pela parte da frente do nosso corpo. Ou seja, quando trabalhamos com o meridiano do estômago, como eu repito, a cauda é grande, o nariz é grande. Aqui também trabalhamos uma parte do meridiano dos rins. Então, nosso meridiano da bexiga começa bem aqui, onde começa a raiz das sobrancelhas. Ou seja, como trabalhamos? Começamos daqui, água, e bem no rosto, esta é a projeção do fígado. Ou seja, quando trabalhamos com o ativador, estamos literalmente trabalhando com todos os órgãos do nosso corpo, do organismo, como um todo. Ou seja, começamos daqui, passamos pela cabeça, novamente transferimos. E assim, mais ou menos aqui. A partir do meio, para o meio das omoplatas, desça, 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 desça e chegue ao dedo mindinho. No dedo mínimo termina nosso meridiano da bexiga, que é um ponto importante. Novamente, se for conveniente para você, siga em frente e conte este caminho. Se não for conveniente, mude de posição. E aqui estão 8 movimentos para baixo.
Ou seja, com isso trabalharemos com o quê? Isso é muito importante. Com nossas costas, com a superfície posterior do nosso corpo, e trabalharemos com o meridiano da bexiga e também com o meridiano dos rins. Em seguida, passaremos a trabalhar na sola dos pés, nas pernas. Novamente, aqui trabalhamos ou com a faixa, ou trabalhamos com a conchinha. Assim, trabalhamos os pés. Começamos com 1 minuto. Depois, a cada vez, podem adicionar 1 minuto. E como com as palmas das mãos, como com as orelhas, assim como com a sola dos pés, levem isso até 3 minutos. Bem, eu sempre aconselho, não sobrecarregue o corpo nas 2 primeiras vezes. Portanto, devagar se vai ao longe. Trabalhem, por favor, como eu disse, ou com 8 movimentos, ou por meio minuto, e depois aumentem para 3 minutos, e depois também 3 minutos para as mãos, a palma da mão, o fone de ouvido e os pés. Vocês vão trabalhar por 3 minutinhos depois, ou seja, trabalharam assim, e mais uma vez lembro, a sola do pé é uma zona reflexa muito grande, ligada aos órgãos internos. Se você precisar trabalhar em alguns órgãos específicos, você também pode procurar aqui a projeção desses órgãos e trabalhar, suponhamos, aqui está a glândula tireoide, aqui está a projeção dela. Os olhos estão aqui embaixo do segundo dedinho e aqui está a aparência da perna. Este é a nossa coluna vertebral. Aqui está a cabeça e você trabalha ao longo de toda a coluna vertebral. Aqui está o cóccix. Ou seja, se novamente for necessário trabalhar de forma mais precisa em algum lugar. Então, nesses locais, e já quando você, como dizemos, limpou a linfa, acelerou, a linfa também limpou o sangue, acelerou o sangue, restaurou a circulação sanguínea. Você então vai trabalhar nas zonas problemáticas, ou seja, o que significa zona problemática? Ou seja, se o ombro dói, vamos trabalhar no ombro. Se dói o cotovelo, o cotovelo. Se for varizes nas varizes, a única coisa, quando você trabalha, quando precisa trabalhar com os órgãos internos, por exemplo, é possível trabalhar com o fígado e a vesícula biliar, que estão localizados no nosso hipocôndrio direito. Claro que pode por meio minuto, por 1 minuto, mas com a condição de que você não tenha pedras na vesícula biliar. É possível trabalhar diretamente no pâncreas e no baço, que está localizado no nosso hipocôndrio esquerdo. Claro que pode trabalhar por meio minuto, mas se não houver nenhum problema com esses órgãos, ou seja, dar-lhes vitalização, dar-lhes energia, ajudá-los, se tudo estiver bem, então sim, pode-se diretamente nesses órgãos, mas se já houver algum problema, eu aconselho você a trabalhar nas zonas de projeção ou nas zonas de gatilho, porque todos os nossos órgãos têm sua própria marca, seu próprio lugar. Assim como na palma da mão, também no rosto, nas orelhas e nas solas dos pés. Portanto, por favor, se você já está trabalhando com o fígado, a cápsula do fígado, por exemplo, está localizada na escápula direita. O fígado em si, a projeção, está localizado no rosto entre as nossas sobrancelhas. Aqui, o fígado, veja a projeção, onde ele está localizado na palma da mão e trabalhe mais nesse lugar. E também veja a projeção do fígado na sola do pé. Eu certamente também gravarei mais um vídeo sobre os meridianos de gatilho e as zonas para trigger que irão ajudá-los. Também descobrir onde estão essas zonas nas quais é necessário trabalhar, caso haja algum problema com os órgãos internos, faremos tudo isso para você. E como eu aconselho vocês a trabalhar, quando já estão trabalhando em algum lugar problemático, por favor, comecem com apenas 3 minutos. A primeira sessão, 3 minutos. Se houver vários lugares, então 3 minutos cada. A segunda sessão, 5 minutos. E depois, cada sessão pode ser aumentada para 15 minutos. Trabalhamos, por favor, no primeiro modo frio. Depois,
Quando você já tiver feito, digamos, as primeiras 10 sessões, se for necessário repetir mais 10 sessões ou 8 sessões, então, por favor, já pode passar para o segundo modo. Mas, novamente, mudando os modos, primeiro, segundo, para de forma alguma causar uma queimadura neste local. Além disso, é claro, há também contraindicações para o uso do ativador. Por favor, aconselho que vocês estudem bem e de forma alguma cometam qualquer erro ou obtenham um resultado negativo ao usar nosso maravilhoso dispositivo ativador. Até breve!